Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu objetivo hoje é falar muita coisa na direção do que o João já começou, mas principalmente falando de como é que a gente aumenta o interesse da utilização de biocombustíveis e como é que a gente vê o progresso da utilização, principalmente do etanol, na nossa nova matriz energética, vamos dizer assim. Na verdade, o uso do etanol, e aqui nós já escutamos várias vezes o nome de vários programas, ele está ligado não só à questão do combustível renovável e principalmente ao programa RenovaBio, como ele está ligado também à Rota 2030 e está ligado ao Proconv. Vocês veem aí no canto da minha figura um triângulo com todos esses programas, né? O Rota 2030, o Proconv e o RenovaBio, com cores diferenciadas. E ao longo do programa de evolução e de utilização do etanol, buscando a utilização integrada para todos esses programas, pela cor do texto vocês podem ter uma ideia de qual é o programa que está sendo contemplado dentro de cada um dos itens citados. O que eu quero dizer com essa figura é que não tem outra forma de tratar o assunto senão considerar a utilização do etanol de forma integrada em todos os programas, seja do RenovaBio, da Rota 2030 ou do Proconv. Como é que eu posso falar de eficiência energética se eu não sei qual é o combustível que eu vou usar? Como é que eu posso falar de emissões de gases de escape se eu não sei qual é o combustível que vai ser utilizado? Então, existe uma inter-relação muito grande entre esses três programas e eles têm que ser sempre pensados de forma conjunta e não de forma separada. Por si só, isso já faz aumentar o interesse do uso do etanol, porque o etanol é um combustível excelente para motores de combustão e do ponto de vista ambiental. Logo, a utilização do etanol faz com que a gente consiga atingir os objetivos de forma muito mais simples e eficiente, de uma forma completa. Dentro desses 4 pontos que eu coloquei aí na seta, vocês começam com a eficiência energética sustentável, que basicamente é a criação de um programa de eficiência energética utilizando biocombustíveis de forma sustentada, mas a principal mensagem desse ponto é a criação da confiança da população de que esse programa pode ser utilizado sem que haja problema de abastecimento. Se nós não tivermos a segurança do consumidor de que ele vai poder utilizar o etanol de forma econômica e eficiente do ponto de vista ambiental, esse programa não vai decolar. Então esse programa de eficiência energética, ele passa pelo reconhecimento do uso do etanol como um redutor de GE, de gases de efeito estufa, do poço à roda, ele passa como sendo um elemento de utilização como combustível em substituição à gasolina sem problema de fornecimento, mas ele tem que garantir a competitividade internacional do produto, do veículo nacional. Para que isso seja feito, é necessário que a gente transforme o etanol em um combustível com um viés mais internacional do que aquele que vem sendo utilizado até agora no Brasil, especificamente o etanol hidratado, que foi muito bom, está sendo muito bom, nos levou onde nós estamos, mas ele pode progredir. E quando a gente fala de combustível global, é lógico que a gente não acha que no mundo nós vamos ter etanol suficiente para rodar com E100 em todos os países. Mas nós podemos utilizar o etanol como um aditivo da gasolina para se obter aquilo que a gente chama de High Octane Fuel, HOF, ou combustível de alta octanagem. No mundo inteiro, o etanol está sendo utilizado em misturas de 25% a 30%, para obter uma octanagem, uma tendência, aliás, uma resistência à detonação do combustível, fazendo com que eu possa fazer motores mais eficientes. Eu possa obter uma eficiência melhor na combustão. Isso se faz misturando o etanol na gasolina, mas também pode ser obtido com o etanol puro, já que ele por si só é um combustível que tem uma alta eficiência de detonação. Essa nova característica de um etanol, de um combustível de alto poder antidetonante, né, uma alta octanagem, ela é uma condição fundamental em todos os programas modernos de eficiência energética.
os níveis mais modernos utilizados nos Estados Unidos, ou que serão utilizados nos Estados Unidos e na Europa, demandam combustíveis com essas características. Além disso, esse combustível, sendo produzido de forma cada vez mais eficiente e utilizando outros processos, como, por exemplo, o etanol de segunda geração, ele vai poder mais e mais reduzir a pegada de carbono, aumentando o grau de redução da emissão de gases de efeito de estufa no futuro. Bom, tendo um combustível desse tipo, nós podemos pensar num novo veículo flex, que vai ser um veículo com características similares ao que tem o veículo flex hoje, de utilização tanto de uma mistura de etanol e gasolina, entre 25% e 30%, e um etanol E100, mas de uma forma tal que o etanol não seja prejudicado pela gasolina. Porque o que acontece hoje no veículo flex é que o rendimento do motor com etanol, e eu ouvi algumas vezes ao longo desse summit aqui, observações do tipo que é necessário fazer um motor a etanol mais eficiente, ele só não é mais eficiente porque a gasolina não deixa no veículo flex. No momento que a gasolina tiver uma característica mais interessante, é possível também aumentar a eficiência do motor etanol e nós vamos ganhar nas duas pontas. Vai ter um veículo que com esses dois combustíveis de alta resistência à detonação vão ser muito eficientes. Esse tipo de vantagem tem que ser utilizado nos programas de eficiência energética, como, por exemplo, a Rota 2030. Tá? E também tem que ser utilizado, porque uma coisa que se fala pouco, mas é muito importante, é que o etanol é um combustível muito bom para a redução de material particulado. Aqueles que viram hoje a apresentação da CETESB notaram que ele fala muito que nos grandes centros material particulado é um grande problema, e o etanol ele reduz em muito, mas eu estou falando em muito mesmo, 60%, 80% a emissão de material particulado comparado com motores diesel ou gasolina de injeção direta. E mais do que tudo, a utilização de etanol é um fator de efeito muito rápido na redução dos gases de efeito estufa. Ele rapidamente vai ter um efeito de controlar esses gases de forma mais eficiente do que a utilização de nova plataforma de transportes. É lógico que a eletrificação vem, nós vamos ter aí, ao longo do tempo, a modificação do perfil das plataformas com hibridização e eletrificação, mas até que ela chegue, o etanol é a melhor solução para a redução dos gases de efeito estufa e depois ela pode ser complementar. A utilização do etanol pode ser complementar com novas tecnologias, como o João falou. Se você puser o próximo slide, por favor. Pronto. A substituição dos combustíveis que nós temos hoje, né, da situação atual de combustíveis que nós temos hoje, que é uma mistura de E27 utilizando um etanol de 99,3% em massa de etanol, e o etanol hidratado, que vai de 92,5% a 94,6%, ela poderia ser feita iniciando-se paulatinamente, a partir, por exemplo, de 2022, de tal forma que a utilização de um só tipo de etanol, que vai ter aí em torno dos 2% de água, que o João citou, mas mais especificamente 98,4% de etanol em massa, para evitar qualquer problema de separação de fases, nós teríamos a possibilidade de fazer tanto uma mistura de etanol com gasolina ou um etanol puro com um número de octana, que eu chamei de RON aí, tá? Que é o número de octana do método Research, em torno de 100. Isso vai fazer com que a gente possa aumentar a taxa de compressão do motor para alguma coisa em torno de 13%, eliminando a desvantagem que hoje existe quando eu uso etanol ou gasolina, que vocês podem ver na tabela acima, nas linhas acima da situação atual, que com a gasolina hoje eu limito a minha taxa de compressão em alguma coisa em torno de 10,5, sendo que eu poderia usar até 14 com etanol hidratado, mas não posso porque a gasolina não deixa. Então o que adianta? Então vamos ter um equilíbrio maior entre os dois combustíveis e tirar o melhor proveito dos dois. A utilização de um combustível só, do ponto de vista de concentração de etanol, vai trazer vantagens do ponto de vista de produção, na flexibilidade da produção. É lógico que nós vamos ter que nos aplicar melhor em métodos de hidratação mais eficientes, mas que já existem. E, havendo o tempo necessário para os investimentos serem feitos na forma de trazer esse etanol
com essas características, nós podemos fazer uma migração da situação atual dos combustíveis para essa nova situação, obtendo uma nova condição muito mais interessante para os motores. Quais são as vantagens para o motor se eu utilizar um etanol 98,4? Ele vai melhorar a autonomia do veículo, nós vamos sair daquela barreira dos 70% que sempre se fala, podendo ultrapassar 75%. Ele vai melhorar as condições de partida a frio, vai possibilitar um melhor uso de tecnologias mais modernas, como injeção direta, etc. E é lógico, ele deve ter um custo um pouco maior, porque ele vai ter, ao invés de água, energia, etanol, mas esse custo deve se pagar pelo aumento de eficiência que nós vamos obter nos novos veículos feitos para utilizá-lo. E mesmo nos veículos atuais, ele pode ser usado como um combustível premium, assim como hoje nós temos a gasolina normal e a gasolina premium, ele também pode ser usado, e até onde nós já fizemos os testes, não terminamos os testes ainda, mas até onde nós já fizemos os testes, e a utilização desse combustível na frota atual não traz maiores problemas, seja do ponto de vista de emissões ou de durabilidade. De qualquer forma, toda a indústria automobilística não vai abrir mão de fazer os seus ensaios de durabilidade utilizando combustíveis que possam representar uma situação extrema de mercado, protegendo a qualidade do produto como se faz hoje. E a utilização desse combustível, então, não vai ter nenhuma implicação na redução da qualidade do produto. Do ponto de vista de tecnologia, existem várias tecnologias, e eu não vou entrar nelas agora, que são padrões para o desenvolvimento dos veículos futuros. Vocês têm aí 3 grupos, né, um de setas brancas, um cinzas e um azul, que são a migração ao longo do tempo da tecnologia, e vocês podem ver que a seta em azul, elas são já ligadas à eletrificação, seja a hibridização ou ao fuel cell. A tendência utilizando etanol é a mesma. A diferença é que tem tecnologias que vão funcionar melhor com etanol e que, se adaptadas a etanol, vão trazer resultados muito mais interessantes do ponto de vista ambiental e até de eficiência energética. Então, esse mapa que nós temos aí, esse roadmap de tecnologias, vocês veem as bolinhas verdes em algumas dessas tecnologias, são aquelas que, se bem aplicadas para o etanol, vão trazer uma eficiência muito grande desse combustível, aumentando a eficiência total da nossa frota, e não só através do uso de etanol. Isso pode ser visto na próxima figura, é um gráfico que mostra no seu eixo vertical o consumo energético dos motores, utilizando gasolina em vermelho e etanol E100 em verde, com relação à emissão total do gás de efeito estufa. Então vocês vejam que só a utilização do etanol já reduz em muito a emissão do gás de efeito estufa, sendo que hoje nós já temos um motor que emite um teor de gás de efeito estufa equivalente aos melhores motores elétricos no futuro. Agora, se eu utilizar um combustível de alta octanagem, vocês veem na linha azul tracejada aí dentro dessa elipse, que nós já ganhamos com relação à gasolina alguma coisa em torno de 10%, de 8 a 10% de eficiência no veículo. E isso é muito. Isso é muito. Isso é alguma coisa factível de ser feita num prazo de tempo relativamente curto, com a utilização desses combustíveis de alta octanagem. No mundo inteiro se usam esses combustíveis com o objetivo de melhor eficiência. Em alguns países isso é feito com etanol. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe aí a tendência de utilização de E15, já existem estudos para E25, em outros países usam outros produtos. Mas a utilização do etanol, além da vantagem de ser um aditivo de custo menor do que os outros aditivos, ele é um produto com o apelo ambiental, é um combustível renovável. Então esse quadro mostra que a utilização do High Octane Fuel, seja como E100, seja como uma mistura na gasolina, vai trazer grandes benefícios para o aumento da eficiência e a redução do gás de efeito estufa. Tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado.